Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje vamos falar sobre a última rodada do Campeonato Brasileiro, mais especificamente a partida entre Flamengo e Corinthians, partida que aconteceu no último sábado às 16 horas e o canal Flamengo Sem Limites estava lá na arquibancada acompanhando essa partida que pode marcar a grande reviravolta do Flamengo na temporada. O técnico Tite fez algumas mudanças importantes que funcionaram, que deram certo, e vamos trazer aqui as nossas impressões de quem esteve lá no Maracanã, lá na arquibancada, acompanhando o jogo em loco, diretamente lá da arquibancada do estádio Mário Filho. Mas antes disso, peço para você se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é muito importante e divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal possa crescer ainda mais. Como eu disse, no último sábado, Flamengo e Corinthians se enfrentaram no Maracanã às 16 horas, placar de 2-0 para o Flamengo, gols marcados por Pedro no primeiro tempo e Lohan no segundo tempo, e dessa forma o Flamengo soma 3 pontos dentro da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, hoje ocupando a 3ª colocação, mas acima disso, o mais importante foi o futebol que o Flamengo apresentou dentro de campo no último sábado. Podia ser sempre assim, a verdade é essa. O Flamengo não se sabe por que não repete grandes atuações como a do último sábado, pois foi uma grande atuação, perto principalmente daquilo que o Flamengo vinha apresentando nas últimas partidas, em termos anímicos, em termos comportamentais, principalmente dentro de campo. O técnico Tite fez algumas mudanças significativas no posicionamento de algumas peças, apostou no garoto Lohan, deu certo. O garoto, para mim, ao lado de Nicolas de la Cruz, foi o melhor jogador do Flamengo em campo nessa partida. Inclusive, trago aqui para vocês como foi a escalação do Flamengo para essa partida. O Flamengo entrou em campo numa formatação 4-3-3, que é o que o técnico Tite vem adotando nos últimos jogos, nas últimas partidas. Ele não mudou o esquema tático, isso vale a pena a gente salientar. Não houve mudança de esquema tático, o que houve foi mudança de posicionamento. Aqui, ó, nós podemos perceber o Gerson jogou aberto pela direita, o De la Cruz fazendo o segundo homem de meio campo, auxiliando na marcação ao volante Alan, que jogou muito bem por sinal, e o Lohan fazendo a que seria, digamos assim, a do Arrascaeta, um pouco mais centralizado no meio de campo, encostando nos homens de frente, caindo principalmente pelo setor direito, fazendo um revezamento com o Gerson. Gerson fazia diagonal para dentro, Lohan fazia diagonal para fora. Ou seja, dessa forma o Flamengo confundiu a marcação adversária e fez um jogo muito bom, principalmente através das escapadas do Everton Cebolinha pelo lado esquerdo, pelo Lohan e Gerson pelo lado direito. O Flamengo entrou com Rossi Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, que fez um excelente primeiro tempo. De la Cruz e Alan, uma dupla de volantes, o De la Cruz um pouco mais solto do que o Alan. Lohan, como eu disse, flutuando aqui no meio, derivando bastante para o lado direito. Gerson aberto pela direita, fazendo aquilo que o Everton Ribeiro fez muito durante um bom tempo no Flamengo, fazendo a diagonal para dentro, né? Fazendo o facão aqui para dentro, exatamente assim sai o segundo gol do Flamengo, numa jogada combinada entre Lohan e Gerson. Pedro no comando de ataque e o Cebolinha pela esquerda. Então, nessa formatação, o Flamengo levou muito perigo ao goleiro do Corinthians, que fez uma excelente partida, falhando no primeiro gol, mas se não fosse ele, provavelmente o Flamengo teria feito mais gols nessa partida, sairia com um placar um pouco mais elástico. Tamanha foi a superioridade do Flamengo nesse jogo. O Corinthians ameaçou no comecinho do primeiro tempo, num escanteio, e no começo do segundo tempo, numa defesaça do Rossi, um chute do zagueiro Kaká, que o goleiro rubro-negro defendeu, estando muito bem colocado, afinal de contas ele está ali para isso. Tem gente que fala, o Rossi fez uma defesa, mas o goleiro está ali para isso. O goleiro está ali para fazer defesa.
E ele fez muito bem. E depois o Flamengo fecha o placar exatamente com o Lohan, onde ele rouba a bola, toca no Gerson, o Gerson arranca pela direita, dá o corte no zagueiro, rola para dentro, o menino Lohan se apresenta e faz o segundo gol. Lembrando que no intervalo o atacante Pedro sai do jogo com um incômodo no adutor da coxa, entra o Gabriel Barbosa, que não acrescenta nada dentro de campo. O Gabriel não fez nada, parece que o Flamengo jogou com um jogador a menos durante os 45 minutos finais. Dá até pena de ver o cara jogar, porque realmente ele não consegue desenvolver um bom futebol, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção foi uma parte da torcida histérica no Maracanã. Quando a gente está no Maracanã, a gente percebe algumas reações que são completamente infundadas e descabíveis para quem acompanha futebol. Eu sempre fui para a arquibancada, sempre fui para o estádio para torcer e empurrar o meu time. Eu não vou começar o jogo, antes de começar o jogo, sai a escalação, já vou vaiar um jogador do meu time, vou vaiar o técnico do meu time. Eu acho isso um absurdo. E eu presenciei isso no Maracanã. Quando sai a escalação no telão do Maracanã, uma parcela significativa da torcida do Flamengo vaiou o Pedro, o Gerson e principalmente o técnico Tite. Então, assim, para mim, na minha percepção de futebol, como torcedor de futebol, eu não consigo aceitar esse tipo de postura, né, dentro do estádio de futebol. Você já começar o jogo vaiando o seu próprio time, vaiando jogadores do seu próprio time. Primeiro vamos incentivar, depois, se lá na frente não render, a gente vaia, a gente reclama, a gente bota a boca no trombone. Mas realmente hoje o que se vê parece uma torcida completamente descompensada. Grande parcela dessa torcida do Flamengo que estava no Maracanã reagiu dessa forma, de uma forma descabida, completamente incoerente. Tanto é que não fez justiça ao que o time apresentou em campo. O time entrou muito bem, jogou muito bem. A pergunta que fica é, por que não joga sempre assim? É o mesmo técnico, são os mesmos jogadores. Por que esse elenco não apresenta o mesmo futebol? Até por isso não cabe a questão do hashtag fora Tite, sai Tite, fora Tite. Vai trocar o Tite, vai botar outro técnico, os jogadores vão render mais? Já está provado que não. Depois de Jorge Jesus passaram 8 treinadores. Não é possível que 8 treinadores sejam os culpados e os jogadores nunca sejam os culpados pelo mau desempenho, pela má forma física, pela incapacidade comportamental de se dedicar à partida. Então, realmente, a meu ver, vale sim a aposta no técnico Tite, manter o técnico e cobrar dos jogadores. Os jogadores é que tem que ser cobrados por uma postura igual a que tiveram contra o Corinthians. Pois amassaram o Corinthians. 2-0 ficou barato, foi pouco. Pelo que o Flamengo apresentou, pelo que o Flamengo jogou, pelo volume de jogo que o Flamengo teve. Então, realmente, essa parte da torcida, essa área, esse setor histérico da torcida, eu acho que às vezes prejudica e muito a equipe também. Muito pela falta de compreensão do que é o futebol, do que é um jogo de futebol, do que é uma partida de futebol. Os caras estão muito mais preocupados em terem razão do que ver o seu time e apoiar o seu time. Torcendo para jogador jogar mal, para justificar a entrada do seu queridinho, que por incrível que pareça, entrou, jogou 45 minutos e não fez nada dentro de campo. É o senhor Gabriel Barbosa, inclusive, que já não vem fazendo nada há muito tempo, não é de hoje, não foi só nesse jogo. Hoje nós estamos no dia 13 de maio. Em pouco mais de 10 meses de futebol, ou seja, de julho do ano passado até agora, o Gabriel Barbosa fez 2 gols de bola rolando. 2 gols de bola rolando. Não se justifica a histeria dessa ala da torcida do Flamengo pedindo cabeça de um jogador para colocar o queridinho dela. Então, isso não se justifica, não se faz presente. Resta saber se o Flamengo irá atuar da mesma forma na próxima quarta-feira contra o Bolívar. Vamos trazer aqui agora os números da partida contra o Corinthians. O Flamengo teve 58% de posse de bola contra 42% do rival,
finalizou 18 vezes, sendo 9 no gol contra apenas 3 do Corinthians. Teve 13 escanteios a favor contra 6 do Corinthians. O Flamengo teve um contra-ataque contra 1 do Corinthians. Finalizações de dentro da área, Flamengo 10-9, de fora da área 8-4. Isso aqui é um aspecto significante, pois o Flamengo finalizava pouco de fora da área. Nesse jogo procurou finalizar um pouco mais, inclusive contou com uma grande defesa do goleiro corintiano num chutaço do Everton Cebolinha. O número de passes, o Flamengo trocou 501 passes com 84% de acerto, ainda insistindo um pouco nas bolas longas, 58 bolas longas, acertando 26. 27 cruzamentos, acertou somente 3, isso também acho que é um ponto a ser melhorado. O Flamengo tem que ficar um pouco mais com a bola e trabalhar mais no gramado de pé em pé. Disputas de bolas vencidas 59-51 e desarmes 19-16 por parte do Flamengo. Aqui o campo de jogo, a área de jogo, o jogo se desenvolveu 39% no seu meio de campo, o Flamengo ficou 34% no campo de ataque contra 27% da equipe corintiana. Então assim, foi um jogo em que o Flamengo se mostrou extremamente à vontade dentro de campo, jogando da forma como o técnico planejou, com algumas mudanças, como eu disse, de peças que funcionaram e funcionaram muito bem. Inclusive o próprio Gerson, que eu tenho as minhas restrições com relação a ele, mas nesse jogo ele atuou muito bem. Então resta saber, primeiro, se o menino Lohan, que teve grande destaque, vai ser mantido para o jogo contra o Bolívar ou ele vai voltar com a Arrascaeta. Eu, se tivesse que apostar, apostaria na volta do Arrascaeta, conhecendo o técnico Tite. Mas acho que o menino Lohan já vem pedindo passagem, não só por essa partida, mas pelo que ele apresentou nas categorias de base, desde o Sub-17. É um menino muito promissor, que tem um futebol muito acima da média, que pode ser melhor aproveitado pelo treinador rubro-negro. Vamos ver agora a classificação do Flamengo na competição, no Campeonato Brasileiro. O Flamengo terminou a rodada no sábado em primeiro lugar, mas ontem perdeu a primeira colocação, pois Atlético Paranaense venceu o Palmeiras e o Bahia, que venceu o Bragantino, ultrapassaram o Flamengo. Hoje o Flamengo ocupa a terceira colocação com 11 pontos, mas está naquele bolo, como eu disse ontem no Abre o Jogo, direto do Maracanã, ontem não, no sábado, direto do Maracanã, era importantíssimo que o Flamengo conquistasse os 3 pontos, muito em função da moral para o jogo contra o Bolívar, que vai acontecer na próxima quarta-feira, mas também para se manter no topo da tabela brigando pelo Campeonato Brasileiro. Próximo compromisso do Flamengo acontece quarta-feira às 21h30, lá no estádio do Maracanã, quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, Flamengo e Bolívar, mais um jogo em que não se aceita nada diferente do que seja a vitória rubro-negra, principalmente pela questão da necessidade da classificação para a outra fase, para a oitava de final da Copa Libertadores. Então, portanto, não vai se exigir menos do Flamengo do que o que foi apresentado contra o Corinthians, um futebol um pouco mais convincente e que saia do Maracanã com 3 pontos para poder ainda permanecer viva a chama de possibilidade de classificação na Copa Libertadores da América. Vamos ver como o Tite vai escalar o Flamengo nesse jogo de quarta-feira. Já peço para vocês então se inscreverem no canal, acionar o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é importante e divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal Flamengo Sem Limites possa crescer ainda mais e continuar trazendo bastante conteúdo a todos vocês. Um forte abraço, boa semana, se cuidem e saudações rubro-negras.